Olá, amigos da Web Rádio Estação da Luz. Estamos no ar com mais um Espiritismo e Educação. Vamos hoje ter mais uma conversa a respeito da educação dos nossos filhos, da nova geração, o papel dos pais nessa educação. Desejando a você que está aqui nos acompanhando muita paz em seu coração, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Participa também do nosso programa, nosso querido amigo, companheiro, Ronaldo Gomes. Vou passar a palavra a ele agora para que ele possa também fazer a sua saudação inicial. Muita paz, saúde a todos, gratidão pelo carinho e atenção. Estamos juntos aqui, eu e Marcos, com a espiritualidade amiga, para que possamos apenas ser o intérprete dos nossos próprios anseios, as dúvidas, nas perguntas que temos várias, sobre vários assuntos. No caso agora, sobre a família. Muita paz. Muito bem. O programa Espiritismo e Educação, ele é ao vivo e interativo. Nós temos 2 blocos no programa. No primeiro, eu e Ronaldo fazemos aqui uma conversa à luz da doutrina espírita sobre o tema proposto, e depois, no segundo bloco, você participa, porque você vai aproveitar agora para ir ouvindo e enviar o seu comentário, enviar a sua pergunta. Você pode fazer isso pelo WhatsApp. A Web Rádio Estação da Luz, ela disponibiliza 2 números de WhatsApp, para que você possa fazer, então, a sua participação. E eu e o Ronaldo depois vamos responder as diversas questões, as perguntas, então, que vão ser colocadas. E você nos acompanha tanto através do YouTube, como também através do Facebook. O tema de hoje não podia ser diferente, porque nós estamos nos dedicando, nesse mês de janeiro e fevereiro, à família. O papel dos pais na educação dos filhos. Prestou atenção? Está no plural. O papel dos pais. Não é só o papel da mãe, é o papel do pai também. E nós vamos abrir o tema para iniciar nossos comentários, trazendo uma questão do Livro dos Espíritos, que é importantíssima nesse tema. Você conhece a questão 582 do Livro dos Espíritos? A pergunta que Allan Kardec dirigiu aos espíritos? Bem, se você sabe, vai agora recordar. E se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Vamos lá, a pergunta feita por Allan Kardec. Pode-se considerar como missão a paternidade? Então, Kardec perguntando se a paternidade é uma missão. Eis a resposta que deram os espíritos. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever, e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito
o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Bom, aqui está a resposta, então, dos Espíritos a Allan Kardec, questão 582 do Livro dos Espíritos, que abre o programa aqui para a nossa conversa. E, Ronaldo, me chamou bem a atenção aqui na resposta que os Espíritos dão sobre essa questão da paternidade enquanto missão. Logo no início, quando ele fala aqui que ele afirma que sim, é uma missão, sem contestação possível. Isso é muito forte, não é, Ronaldo? Olha, com certeza, eu vou até mais fundo com Kardec e os Espíritos. É a maior missão. É um peso grande essa missão. Até porque estamos lidando com reparações e resgates, na formação também do caráter, e nessa reparação, nessa busca interior até de Deus, com a natureza, e com dessa busca da divindade, com esse ser que está vindo que nós não sabemos. Então, se os pais tivessem a consciência, nós, pais, e pais, como você falou bem, pai e mãe, tivéssemos essa conscientização, essa sensibilidade de percebermos que aquele ser que vem, que não é eu que estou falando, não, está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho também, com Jesus, lembrando que nós já comentamos aqui, quem é minha família, quem são meus pais, meus irmãos, trazendo essa responsabilidade para nós. Por quê? Nós vamos falar ao longo do tempo, já comentamos, reclamarmos dos nossos políticos, do gari, dos professores ou dos pais. Nós estamos reclamando de nós mesmos, porque de uma forma ou de outra, nós contribuímos para essa formação, Marcos. Esse ser que chegou, nós não sabemos quem é ele, como ele vem, nós achamos bonitinho. E por muitas vezes nós negligenciamos essa formação, essa educação. Nossos pais, nossos avós, bisavós, se nós formos pararmos na genealogia da nossa árvore, nós vamos ver que, quem sabe hoje, eu, você, Marcos, somos os mesmos de ontem, nessa reparação hoje como pai dos nossos filhos. Então, é uma das grandes missões, porque eu tenho 3 filhos, você tem 2, a educação é a mesma, ela não muda. Podemos adequar com a formação deles, é claro, porque são 3 justamente distintos, cada qual com a sua experiência já trazida do passado. Então, nós temos aqui 3, e aqueles que têm 10, 12, como foi o caso da minha avó lá atrás. Antigamente era assim, lembra disso? Tinha até 15 filhos. Olha a responsabilidade. E há casos que dos 15, nenhum deles se tornou o lado ruim ou do mal. A mãe e o pai conseguiram ali, apesar de todos os esforços, levar essa formação, esse desenvolvimento do caráter a todos eles. Desculpe me alongar um pouco, mas é essa responsabilidade que é a família. Marcos, essa conscientização, esse despertar dessa responsabilidade nossa, desses núcleos familiares, que é a grande família, a sociedade também. Claro que Kardec e os espíritos estão deixando claro, está aí a pandemia mostrando isso. Essa beleza de retornarmos ao seio familiar. Nós já comentamos também sobre isso. A pandemia está trazendo esse aspecto também da família, da responsabilidade de que estamos inseridos em nossa família, que é a base, é o alicerce de uma sociedade. Bom, Ronaldo, você tocou em alguns pontos aí na sua fala que são muito importantes, né? Quando você disse, por exemplo, que nós não sabemos quem é que está chegando, né? Aquela criança.
que é um espírito, é uma alma imortal, mas que de fato nós não sabemos que tipo de ligação esse espírito tem conosco, nós não sabemos que tendências de caráter esse espírito está trazendo, quais são as suas experiências vivenciais do passado. Nada disso nós sabemos. Só sabemos que vamos recebê-lo aqui, num corpinho, tenro, né, em desenvolvimento, e que ele vai passar por todo o período da infância. Equivocam-se os pais que acham que tem que esperar a criança crescer para educá-la. Não. É uma alma que está ali, está junto conosco. A educação começa ali a partir do momento que nasceu. Se bem que nós, espíritas, podemos avançar, aprofundar mais isso, porque nós sabemos que o projeto reencarnatório nos liga com antecedência. Então, a partir do momento que você tem a notícia da gravidez, a ligação já está feita, um corpo já está a informação que vai receber esse espírito, e, portanto, nós estamos ligados já. A educação já começa aí, né, de você orar por ele, conversar mentalmente com ele, pode também verbalizar, não há problema nenhum quanto a isso. Né? Então, já mostrar amor, carinho, afeto, que ele será bem-vindo, tudo isso é muito importante. Mas, claro que nós estamos preocupados aqui a partir do momento que nasceu. Então, já está no seio da família, já está conosco. Na resposta dada aqui na questão 582, os espíritos dizem que muitos de nós, ao invés de nos preocupar com a formação do caráter do nosso filho, nós estamos mais preocupados em arrumar lá a planta, né, a flor ali no nosso canteiro, lá no vaso, cuidar disso e cuidar daquilo, e descuidamos da formação do caráter. Eu sei que muitos educadores não gostam de discutir esse tema. Aliás, muitos educadores não gostam dessa nossa terminologia, formar o caráter. Só que nós estamos falando de formação do caráter do ponto de vista de permitir o desenvolvimento desse caráter, num processo amplo de aprendizagem, de participação, mas em que eu, pai, eu, mãe, tenho um grande peso, porque eu sou o orientador do processo. Mas não basta, não é, Ronaldo? Orientar pelas palavras, dizendo pode, não pode, isso e aquilo. Não? Tem que orientar também através dos exemplos. Mas aí, Ronaldo, já tem gente que quer desligar aqui a sintonia do programa, porque tocou nessa questão dos exemplos. Pesou, não é, Ronaldo? Pois é, porque o exemplo é deixar claro, gente, exemplo através dos próprios erros. Ué, pai, você falou um palavrão, um exemplo. Falou, ih, meu filho, realmente, é o exemplo, reconhecer que errou. É o exemplo. E você está fumando, você diz, realmente ainda estou numa luta grande. Perdão, meu filho, tem razão. Porque nós aprendemos com os nossos filhos. Achar que nós sabemos tudo e que eles não sabem nada é um grande erro. Então, quando se fala em exemplo, não é de santidade. Marcos, eu penso que é aí que assusta. Porque não é pela santidade. Uhum. Ninguém está dizendo, está dizendo do exemplo do erro. Você errou, mostre seu filho que você também errou, e ele vai percebendo em você a igualdade do cair, levantar e do acertar. É um esforço mútuo. Aí assusta, porque acha que o exemplo é só das coisas boas, só passar coisas boas, a santidade, porque lá na frente você vai dar um tropeço, vai ser pior. Aí é que vem o erro de não levar o exemplo através dos próprios erros. Penso que é por aí, Marcos. Com certeza. Há uma necessidade dos pais terem duas coisas, né? Humildade e honestidade, como você bem lembrou. Porque errar, nós vamos errar. Se nós não errássemos, nós teríamos espíritos perfeitos. E nós estamos muito longe disso. Então, o erro vai acontecer. Né? O mau exemplo vai acontecer nesta ou naquela circunstância. Mas você colocou muito bem, Ronaldo, que aí vem a humildade.
Você separa, ouve a corrigenda do filho para você, reconhece, isso é muito importante, você reconhecer e fazer um combinado com ele. Né? Os combinados em educação são muito importantes. Puxa, filho, desculpe, você tem razão, errei, estou errado, tá certo. Olha só, eu quero que você sempre faça isso comigo. Não tenha medo, não. Se você me pegar em erro, pode falar. Pegar em erro a sua mãe, pode falar. Tá? Porque assim como eu estou aqui preocupado em lhe corrigir, em lhe dar boa orientação, você tem o mesmo direito, né? Porque eu não sou o santo. Isso faz parte do processo da educação. Então, aí nós já temos então, a questão da humildade, da honestidade, de transformar o erro ou o mau exemplo, na verdade, num ato educativo. Nós já temos uma outra questão, que é esse diálogo aberto, do filho saber que pode chegar, saber que ele pode opinar, que ele pode falar, ele pode apontar alguma coisa, que nós estaremos abertos para ouvir, para receber, para pensar. Aliás, a educação precisa fazer pensar. Não é você passar as coisas prontas. Mas não basta eu querer que o meu filho saiba pensar. Eu também tenho que parar para pensar naquilo que meu filho mostra para mim. Então, Marco, aí dá, sim nós estaremos dá, realizando esse processo. Diga aí, Ronaldo. dá aquele exemplo do telefone, que alguém Ah, liga. sim, sim. Pois é, esse é um grande exemplo, né? Porque muitas vezes, e aliás, como é bom, né, nós nos preocuparmos em mostrar aos nossos filhos, né, que não se deve mentir, né, que nós devemos procurar sempre o lado da verdade, e se a verdade é aquela, e nós temos que assumir isso. E aí, então, vem esse exemplo, né, de nós imaginarmos a mãe, no caso aqui, o exemplo é com a mãe, que a mãe está lá, pega lá o filho e tal, como é que foi na escola? Aí o filho mente, né? Porque, claro, ele quer só falar coisas boas, sabe? O que aconteceu com ele na escola. Só que ela pega e vê lá uma anotação da professora, né? Fazendo lá uma reclamação. Eu falei, espera lá, e essa anotação aqui da professora? Não, sabe como é que é? E aí vem o sermão, né? Olha só, a mentira tem perna curta. Não adianta você mentir, né? É muito melhor você chegar em casa e falar o que aconteceu, assumir, né? Então aprenda uma coisa, meu filho. Não quero mais ver você mentindo. Tá entendido? Tá bom, mãe. Aí toca o telefone. Como ele já sabe atender o telefone, tá, né? Ele vai lá e atende. E aí, quando ele vai atender, você fala para ele assim, né? A mãe diz, ó, se for a dona fulana, diz que eu não estou. Entendeu? Atende logo isso aí, cara. Não, pois não. Ah, oi. Não, mamãe não está, não. Tá bom. Quem era, filho? Não sei. Você não perguntou? Não. E como é que você foi falando que eu não estava? Mas a senhora disse para falar que a senhora não estava. Não. Era para falar que eu não estava para dona fulana. Não é para qualquer um. Ah, meu Deus do céu. Aí eu já vi que você não presta para nada, né? Quer saber de uma coisa? Você mentiu para mim lá, do que aconteceu na escola, tá? E agora fez essa confusão toda no telefone aí. Já pro quarto você está de castigo. Sem celular, sem game, tá? Nada. Tá? Só sai quando eu chamar para comer. Pode ir pro quarto. E aí ele vai pro quarto, né? E tá lá pensando. Porque criança pensa. Né? É um espírito, tá lá pensando. Ah, tudo bem. Realmente eu menti o que aconteceu lá na escola e mamãe me pegou. Mas, na verdade, mamãe não me colocou de castigo por causa do que aconteceu na escola. Ela me colocou aqui de castigo por causa desse telefone, desse telefonema. Mas eu não menti. Mamãe falou, ó, diga que eu não estou. Tá, tudo bem, era só para dona fulana, mas, caramba, eu me confundi. E eu preciso levar esse castigo todo? Aí ele elabora, tá bom, eu já entendi. Eu sou criança, não é? Então, criança eu não posso. Porque eu vejo mamãe mentir para o papai e o papai mentir para a mamãe. Tá? Quer saber uma coisa? Eles que se preparem. Porque agora eu não posso, mas deixa eu crescer.
E aí ele cresce, fala, ô mãe, posso ir na balada com os meus amigos? Aí a mãe, que é clássico, né? Vai lá falar com seu pai, vê lá o que ele decide. Aí vai lá falar, ô pai, posso ir pra balada com meus amigos? E o pai, já falou com a sua mãe? Foi já. E o que foi que ela disse? Ah, falou que tudo bem. Ah, é? Então tá bom, mas olha lá, hein? Ó, olha que você vai chegar aqui em casa. E toma cuidado com isso, com aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Muito bem, ele vai embora. Aí lá vem a mãe, né? Cadê o fulano? Porque não é mais nosso filho, né? Como ele já cresceu, né? Já tá um jovem, né? Achamos só pelo nome. Cadê o fulano? Saiu com os amigos. Saiu com os amigos para ir para onde? A balada. Você deixou? Eu deixei? Não, foi você que deixou. Não, eu mandei ele falar com você. E aí, então, o que é que nós estamos assistindo aqui? Esse jovem agora sabe manipular os pais. Mente, vive hipocritamente e não está nem aí agora. Mas por que isso? Porque papai e mamãe sempre agiram dessa maneira entre eles e na frente dele. Olha como nós temos que conversar com muita profundidade sobre essa questão dos exemplos, o que nós estamos fazendo nessa missão de educar os nossos filhos. Aí, Ronaldo, como se queixar desse filho, agora um jovem, se nós, na verdade, o formamos assim? Pois Não é mesmo? é a via de mão dupla. É uma via de mão dupla. E é preciso que Uhum. nós, os pais, não façamos o que nossos pais, avós, às vezes faziam. Lembra, Marcos? Só no olhar, Uhum. ficava calado. Sim. Aquilo é que era educação. Tá. Até que ponto era educação? Pelo medo? Educação não é pelo medo. É pela corretividade ou pelo prazer de ter o respeito por essa educação? Porque correção é uma coisa, corretividade, né, Marcos? Mas a Isso. educação com amor, pelo exemplo, quando se fala pelo exemplo, não é de santidade. Por favor, não é isso. Mas pelo exemplo do falar, exemplificando com erros e acertos. Já temos Vamos perguntas, Marcos. trazer. Ah, não, Temos, perdão, mas perdão. antes das perguntas, Ronaldo, deixa eu trazer mais um texto da codificação espírita, Ótimo. porque muitos não percebem, mas o espiritismo é uma doutrina de educação do ser imortal que todos nós somos. Livro dos E há um Espíritos. texto, importantíssimo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 14, que é assinado pelo Espírito Santo Agostinho. O tema da mensagem dele é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Mas, daí, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo dessa mensagem, especificamente sobre educação, olha só o que Santo Agostinho fala para todos nós. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Eu vou parar aqui, mas vou ler novamente essa pergunta que Deus vai fazer a todo pai e toda mãe quando retornarem ao mundo espiritual. Que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Essa é uma pergunta, não é, Ronaldo, que precisa ressoar na nossa mente, no nosso coração. Porque Olha, são como os espíritos trazendo para nós
E reforçando, achar que Deus não vai perguntar, vai. Vai. Se a lei de... Quando Kardec pergunta onde está escrito a lei de Deus, os Espíritos é taxativo, em vossas consciências. E é aí que vem a pergunta de Deus, que a nossa consciência vai doer, porque ferimos uma lei que se chama honrar pai e mãe. E os filhos também têm essa obrigação. Então, não se iludam. Nós não fugimos à lei divina. Da terra, toda hora. Mas a divina, nós não fugimos. É verdade. Muito bem, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do programa, aqui com os nossos comentários. Trouxemos, então, o texto da questão 582 de O Livro dos Espíritos e trouxemos também um trecho da mensagem de Santo Agostinho, que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vimos nesses textos que taxativamente os espíritos dizem que a paternidade e a maternidade é uma missão e que os pais respondem perante a lei divina pela orientação, pelo encaminhamento que deram aos filhos aqui na vida terrena. Mas parece que tem perguntas, não é, Ronaldo? Bem, com certeza. Vamos à nossa aí, ó. Suelen, Rio de Janeiro. O que fazer quando os pais são jovens e têm uma filha adolescente, aborrecente, Marcos? Suelen, muito bem, Suelen. Pois é, muitas pessoas dizem que os adolescentes são, na verdade, aborrecentes. Né? Não é verdade. Nós até precisamos corrigir isso. O adolescente ele está numa fase de transição, porque ele não é mais criança, mas ele também não é um adulto, ele não está totalmente liberado. Né? Então, nós precisamos entender, Suelen, que é preciso olhar o adolescente como adolescente, nessa fase pela qual ele está passando, e que você também já passou. Você diz aí, né, que no caso, né, a diferença de idade entre você e seu filho não é muito grande, você deve ter engravidado jovem, né? Mas olha, na verdade isso até facilita, de uma certa maneira, a ação, porque você está muito perto do que foi a sua adolescência. Não é como eu e o Ronaldo, por exemplo, aqui, não é que a nossa adolescência já passou assim há um certo tempo maior. Não? Então você entende mais. E é isso que você precisa fazer. Tá? Entenda que seu filho ou sua filha que está agora na adolescência precisa ter em você a pessoa aberta ao diálogo. Né? A mãe que sabe sentar junto, que sabe primeiro ouvir. Porque, infelizmente, nós invertemos. Né? Primeiro nós cobramos, primeiro nós queremos saber, primeiro nós falamos 1000 coisas para só depois ouvir, isso se der tempo. Não, você tem que fazer o contrário. Estar disponível para que ela chegue junto e comece a conversar. Tá? E não se escandalize em relação aos temas, isso é muito importante. Todos nós já passamos pela adolescência, sabemos que a adolescência é muito diferente do mundo adulto, como também é muito diferente do mundo da infância. Então, se você estiver aberta, pronta para ouvir, estabelecer um diálogo, e nada de impor, porque diálogo não é ocasião para impor o que você pensa, a sua opinião, o que você quer, porque aí deixa de ser diálogo. Diálogo você ouve, você pondera, você coloca o seu ponto de vista, permitindo que ela novamente se coloque. Então, é uma conversa sadia. Ela nunca poderá deixar de lhe ver enquanto mãe, mas também tem que lhe perceber enquanto amiga, que está caminhando junto. E aí eu tenho certeza, Suelen, que você vai conseguir levar, então, em frente essa relação com a sua filha e a educação da mesma. Até porque nós não podemos deixar de responder aos nossos filhos. Porque muitas vezes os filhos falam assim para nós: puxa, tudo que eu vou falar com meu pai ou com minha mãe já vem com 7 pedras.
Quer dizer, aí você já cria um bloqueio, e não pode ser isso. Não deve ser assim. Não sabe responder naquele momento? Seja sincero, não sei te responder. Vamos ver isso juntos? Vamos pesquisar isso juntos, de repente? Mas não Exato. deixe de atender a esse diálogo que está. Às vezes você pede a oportunidade de deixar ali um grande ensinamento para ambos, para o pai, para a mãe e para os filhos. E lembrando, Marcos falou bem, não esqueça, nós passamos por todas as fases, todos nós. Próxima pergunta, vamos lá. Tamires, Rio de Janeiro, Marcos. Como fazer com que os filhos participem da vida doméstica? Muito importante. Bem, Tamires, sem dúvida que nós temos que colocar nossos filhos também em prontidão para essa participação doméstica. O núcleo familiar é muito importante. E é no núcleo familiar que os filhos devem se preparar para o núcleo social maior, para a própria vida. Importante é que você, Tamires, comece a fazer isso a partir do momento que eles nasceram. Aí, como fazer isso? Olha só, criança adora uma coisa, espalhar brinquedo. Não é mesmo? Criança adora fazer isso. E brinca disso, e brinca daquilo, e pula para lá, e rola, e se diverte, e não sei o quê. Né? E os brinquedos vão se espalhando. Tá? Sai tudo da caixa, sai tudo da estante. Mas isso é natural. É muito natural. A criança tem mesmo essa energia, ela fantasia, ela troca, tá com um brinquedo, depois está com o outro. Não tem problema. Bom, primeiro, é importante que você também participe junto, na medida do seu possível, dessas brincadeiras. Agora, o que não pode acontecer é chegar e falar, olha, agora vamos parar, chega, porque está na hora de tomar o banho, está na hora de comer, não sei o quê, e ficar tudo espalhado por isso. E depois você vai colocar a criança para dormir, porque ela precisa descansar, e você é que sai lá catando tudo, arrumando tudo, guardando tudo. Não, não faça isso. Diga assim, olha, bom, agora, conforme nós combinamos, está na hora de parar, não é? Porque agora nós temos que ir lá comer, né? Está na hora do seu almoço, mas não podemos deixar o quarto ou a sala, né? Aqui bagunçado, não é mesmo? Então, quem bagunça é quem também arruma, mas eu vou lhe ajudar. Então, ela começa a aprender essas noções de organização e responsabilidade. Porque se não fizer isso, ela vai crescer jogando tudo em cima dos seus ombros, dizendo que não é problema dela, que você sempre fez, você sempre catou, você sempre guardou, você sempre limpou, você percebe também? Não pode, não pode. Então você começa a deixar ela participar. Claro que você vai lá, você ajuda, tá? Ela não tem essa noção tão grande, ela não tem a coordenação motora fina tão desenvolvida, que ela vai desenvolver com o tempo. Então você está lá ajudando, mas mostrando. Não foi você que fez a bagunça toda? É você que precisa também arrumar, porque estava tudo arrumado. E isso você vai depois transferindo, por exemplo, para arrumar a cama. No início, você faz disso uma brincadeira. Quer me ajudar a esticar o lençol? E aí você começa, a gente faz assim, eu não sei o quê, e começa. Então, pouco a pouco, ela vai se adaptando a isso e começa a gostar disso. Uma participação de forma assim, natural. Vamos fazer um bolo? Vamos. Você quer me acompanhar? Vai me ajudar lá na cozinha? Vou. Então, aí ela quer subir na cadeira? Tudo bem, põe bem do ladinho, com toda a segurança, não sei o quê. Ela vai espalhar farinha de repente, vai tocar o dedo lá do chocolate. Tudo isso é natural. Aliás, colocar o dedo no chocolate, né, Ronaldo, não é uma coisa ruim, não, né? Pelo contrário, né? Porque é muito gostoso. Mas deixando isso de lado, e aí você vai falar, ih, caramba, olha só, a pia ficou suja de farinha. Vamos limpar? E aí você mostra como limpa. Então você está fazendo todo esse processo de educação em que essa criança vai crescer
e ela vai, por assim dizer, incorporar esses bons hábitos nela. E na medida que ela for crescendo, então na adolescência, na juventude, ela mesma assume essas responsabilidades quanto a isso, quanto aquilo, dentro de casa. Tá? Então, sem violentar a criança, sem dar-lhe uma tarefa que seja maior do que ela possa, nada disso, você a vai envolvendo nas tarefas domésticas e ela vai, então, trabalhando com isso com naturalidade. Lembrando, por favor, não é só para as meninas. Os Sim, meninos também. Por favor. também, claro, Nós vemos com muitos certeza. erros por aí. Os É, meninos também. Eu estou aqui com 62 e faço minha comida. Com 9 anos já fazia arroz. E passei isso é para os isso meus aí, 3 filhos. Passei para os meus 3 filhos. 2 homens é hoje isso já aí. estão formados. A menina, a mesma coisa. Porque é o caminho. Porque só a menina. Não, vai lá fazer o arroz para o seu Não, irmão. Vai lavar a roupa para o seu irmão. Né? Assim, geralmente é assim. É um grande erro. Os dois, é verdade. nós estamos Os dois, numa meninos mesma e tarefa, meninas. igual. É isso Mas aí. vamos à próxima Agora, pergunta. não, o Ronaldo, Perdão. mas Ronaldo, eu fiquei sabendo que você já colocava o dedo lá no chocolate desde os 3 anos de idade, hein? Tô sabendo disso, hein? Olha, é uma coisa que eu não tirei o hábito aí, mas é isso aí. Vamos lá. Próxima pergunta. Renata São Paulo. Existe o tapa pedagógico? Bater e colocar de castigo é educar? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Renata, vou falar com todas as letras aqui. Pode até doer, mas não existe tapa pedagógico. Isso é uma invenção que criaram aí para substituir a falta de autoridade moral. Tá? Bater, castigar, isso não educa. Pode, o Ronaldo lembrou disso no primeiro bloco, gerar medo, receio, né? Um controle que, na verdade, é fictício. Então, na verdade, não existe, mas um tapinha bem dado no bumbum na hora certa educa. Não, não tem isso. Educação deve ser feita com amor. Educação deve ser feita com autoridade moral. Educação deve ser feita com a colocação muito clara dos limites. Educação deve ser feita com diálogo, com os combinados e com as consequências de quando a regra é quebrada. Ele vai aprender que não existe o castigo, existe o assumir as consequências. Vamos dar aqui um exemplo bem claro. Tá? Essa questão, por exemplo, do uso do celular. Aí, depois de muito diálogo, você faz o seguinte combinado aí com o seu filho. Tá? Você pode pegar o celular quando voltar da escola e pode usar o celular durante 3 horas. E aí, tem que parar, porque tem que fazer os deveres de casa, tal, ok? Bom, consequências se você não obedecer essa regra. Ou seja, né, não ficar só 3 horas com o celular. Você perde o direito de usar o celular no dia seguinte. É simples assim. Entendeu a regra? Entendi. Então tá bom. Aí ele chega a deixar. Então vem o dia seguinte, né? Ele chega da escola, tem o direito de pegar o celular. Tá? Ok? Tá. Almoçou, tal, pegou o celular, tem 3 horas para ficar com o celular. E aí você pega e avisa, só falta meia hora. Olha, você tem só mais 15 minutos. Só tem mais 10 minutos. E ele nada, né? Aí batem as 3 horas. Deu o horário. Para desligar o celular. Mas isso, mas aquilo, porque o seu. Olha, é muito simples. Qual é a regra? Qual é o combinado? Que se você não desligar o celular depois de 3 horas de uso, no dia seguinte, ou seja, amanhã, você perde o direito de usar o celular. É simples assim.
Se ele não ligar e mesmo assim continuar, é muito fácil, né? No dia seguinte, celular guardado. Esse sujeito não vai ver o celular, porque você tem que ser firme e colocar a regra. Então você não precisa bater, não precisa colocar de castigo, não precisa dar o tapa bem dado. Aliás, eu não sei o que significa isso, né? Tapa bem dado, né? Tapa de leve. Tapa é tapa, ameaça é ameaça, castigo é castigo, né? Pancada é pancada. Nada disso tem a ver com a educação. Antigamente, eu, graças a Deus, não peguei isso, né? Mas antigamente, professores usavam, por exemplo, a palmatória, ou a régua, né? A régua de madeira de 40 centímetros, e dava na cabeça do aluno. E os pais também, não eram por menos disso, não. Eu tenho várias histórias aí colecionadas, né, de pais aí que usavam o cinto, por exemplo, como um chicote. Gente, isso não é educar. Então, Renata, não existe o tapa pedagógico. Bater na criança, colocá-la lá de castigo, vai lá para o quarto do medo, não é, Ronaldo? E apaga a luz, deixa ela lá no escuro, quarto do medo. Gente, nada disso é educação. Nada disso, tá? Então, eduquemos com amor, utilizando esses instrumentos pedagógicos, então, do diálogo, dos combinados, das regras, das consequências, de deixar bem claro quais são os limites e exercendo a sua autoridade moral. E olha, eu tenho 2 filhos, nunca encostei a mão neles, nunca. Eu eduquei sempre na base do diálogo, do conversar, do abraçar, do brincar, sempre assim. Os 2 estão aí formados, casados, direcionados na vida, e é por aí que nós temos que trabalhar. Criar bons hábitos. Esse é que é um dos problemas também. Próxima isso pergunta. Aí, Ronaldo. Qual é o papel do pai na educação dos filhos? João Martins, de BH, Minas Gerais, Marcos. Qual é o papel do pai na educação dos filhos? Do pai. Boa pergunta, João, porque historicamente a educação sempre ficou com a mãe, né? A mulher. Tá? O pai era o famoso chefe de família, que tinha lá seu trabalho profissional, 1000 problemas para resolver, e normalmente ele não se envolvia na educação dos filhos. Ele cobrava da mulher, né, da esposa, a educação dos filhos, mas normalmente ele não se envolvia. Então a mãe é que providenciava a matrícula na escola, a mãe que fazia o acompanhamento escolar, a mãe que levava para o médico, a mãe que cuidava da saúde. Era sempre a mãe, praticamente. Mas isso mudou. Historicamente, nós tivemos uma grande transformação na nossa sociedade. Não temos, pela lei, isso não existe mais, essa figura, né, do chefe da casa, né, o cabeça do casal, isso aí realmente não existe mais. Então, o pai tem que ter a mesmíssima participação da mãe. Pode mais essa coisa de ficar olhando e depois, se der algum problema, se virar para a esposa, como isso acontecia muito, ainda acontece, né? Tá vendo? Eu não falei? A culpa é sua, que não soube educar, que não soube controlar. Eu sempre disse que você mimava demais. Né? Mas é muito fácil agora fazer essas colocações quando você sempre se isentou. Você sempre foi omisso. Sempre. Aliás, eu estava vendo o trecho de um filme, e é muito interessante, porque justamente o casal está discutindo em relação à educação do filho, e ela faz umas colocações, e ele, assim, meio que espontaneamente, né, ele estava meio nervoso, e ele fala, não, pois é, porque, sei o quê, porque eu sou um pai omisso, não é? O que foi que eu falei mesmo? É mesmo, sou um pai omisso, caramba, não tinha pensado nisso, e aí é que caiu a ficha. Ele percebe que as queixas que ele tinha com a esposa e o filho, muitas delas eram motivadas pela omissão dele em educar o próprio filho. Então, o pai também tem essa missão de educar, de acompanhar, de orientar, de se esforçar por dar os bons exemplos e de saber da vida dos filhos, né?
porque não é possível imaginar um pai que não sabe. Né? Bom, você vai até a escola dele, eu vou, mas onde é que ela fica? É um absurdo isso, não é? Como é que é? O pai não sabe onde fica a escola em que os filhos estudam? Como pode ser uma coisa dessas? Então, nós temos que pensar seriamente nesse papel específico do Ou pai então, na educação dos filhos. ou então, Marcos, é aquele pai que sempre faz a vontade, o pai é o bonzinho. Ou então, ao Ah, contrário, a mãe é. joga sempre o pai, que o pai é o carrasco, que também é muito delicado essas situações. É verdade. Próxima pergunta, Elisete, como realizar a educação moral dos filhos na família? Boa pergunta que foi, e aos pouquinhos as outras perguntas respondidas, mas como realizar a educação moral dos filhos na família? Bem, Elisete, Elisete, você tocou no ponto crucial, essencial da educação, e que é a tese do Espiritismo. A educação moral do ser imortal e integral. Essa alma que está agora conosco nas bênçãos da reencarnação. Para o Espiritismo, o que importa, o mais importante, é a educação moral. Sim, mas o que é essa educação moral? O que é educar moralmente? É corrigir os maus hábitos e desenvolver os bons hábitos. Ou corrigir os vícios para desenvolver as virtudes ou qualidades morais. Essa é a educação moral. O Pedro de Camargo, ou Vinícius, que foi um grande escritor espírita, idealista da educação, ele nos deixou vários livros, Nas Pegadas do Mestre, Na Seara do Mestre, Em Torno do Mestre, e nos deixou também o livro O Mestre na Educação. Ele comenta, em texto magistral, né, que os nossos governantes, de uma forma geral, não conseguem resolver os problemas da miséria e da injustiça social. E aí ele indaga, mas por que eles não conseguem resolver? Porque a maioria deles, eles são diplomados. É economista, é antropólogo, é sociólogo, é formado em direito, é isso, é aquilo. A maioria tem formação superior. Então, conhecimento não falta. Tem aqueles que têm uma longa jornada política, então eles conhecem suficientemente a máquina governamental, mas não conseguem resolver. Por quê? Porque está faltando uma coisa essencial a eles. Eles têm o conhecimento, mas eles não têm sentimento. E aí eles não sabem se colocar no lugar do outro. Eles não conseguem pensar olhando para o coletivo. E educação moral é trabalhar o desenvolvimento dos sentimentos, que é o que está faltando. Nós estamos muito insensíveis, indiferentes, egoístas e violentos. É isso que está acontecendo. E com esse rol que nós já conhecemos, que aí vem a hipocrisia, a vaidade, as paixões e assim por diante. E algo que nós brasileiros conhecemos muito bem, que é a corrupção. Mas tudo isso pela falta da educação moral. Porque nós não estamos trabalhando em equilíbrio o desenvolvimento do intelecto com o desenvolvimento do sentimento. Ou, em outras palavras, nós não estamos sabendo trabalhar ao mesmo tempo o desenvolvimento cognitivo com o desenvolvimento afetivo. E aí, então, os espíritos, junto com Allan Kardec, são muito claros. Nós precisamos fazer a educação moral, que é aquela que forma o caráter, que direciona a inteligência para o bem, que promove a aquisição de bons hábitos. Tá? É isso que tem que acontecer. Tá? E nós vamos fazer isso, não é só lá na escola, não. É na família. A família é primordial, é a essência.
para realizarmos a educação moral, que a escola, por sua vez, vai dar continuidade, ou seja, vai tentar trabalhar em conjunto com a própria família. E aqui entra tudo que eu e o Ronaldo já falamos, né? Da questão, então, de se esforçar em dar bons exemplos, as boas orientações, ter também os próprios bons hábitos, que nós somos exemplos para os nossos filhos. Então, não esperemos os nossos filhos crescerem e nem nos equivoquemos achando que a escola vai fazer isso. Qual é a missão mesmo dos pais? Educar os filhos, ligá-los a Deus, portanto, moralizá-los, espiritualizá-los, ou melhor dizendo, permitir que eles se moralizem, permitir que eles se espiritualizem. Esse é o verdadeiro processo de educação moral. Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Ah, tem mais uma. Wanda de Itaquera. Temos ouvido falar de filhos que pedem para os pais os deixarem quebrar a cara. Como agir neste caso? Bem, Wanda, esse é aquele pedido que nós vamos dizer a ele o seguinte: olha só, meu filho, não posso lhe impedir, mas posso lhe orientar, posso lhe dar os bons exemplos, posso mostrar a você os casos, né, em que jovens fizeram isso e as consequências disso. Tá? Ou seja, eu vou fazer de tudo para que você perceba que não deve e nem precisa fazer isso. Agora, nós reconhecemos que muitas vezes o espírito é extremamente rebelde, que o espírito é totalmente refratário aos bons conselhos, aos exemplos, né, que nós damos a ele, e quando ele chega em determinada idade, em que ele, então, já pode tocar a vida dele sozinho, é claro que aí nós não temos esse poder de impedir. Mas vamos deixar muito claro a ele: olha, seja qual for o rumo que você tomar na vida, quero que você saiba que eu estarei sempre do seu lado. Eu sempre estarei lá para ajudar. Não importa o que aconteça. E aqui eu lembro o caso contado aqui por um grande amigo aqui do Rio de Janeiro, que foi agente penitenciário, aquela mãe que chegou na penitenciária para visitar os 40 graus aqui do Rio de Janeiro, e ele, como agente penitenciário na portaria, olhou para ela e disse: mãe, olha só, seu filho foi transferido, ele não está mais aqui. Ah, é mesmo? É. E olha, foi transferido para um presídio que é longe daqui, tá? A senhora não recebeu a notificação? Não, eu não recebi, não. Pois é, mas ele não está mais aqui. E aí sabe o que aconteceu? Essa mãe, debaixo daquele sol de 40 graus, carregando coisas para o filho, falou, agradeceu a informação, vem à volta e começou a andar. E aí o meu amigo, agente penitenciário, perguntou: mas a senhora vai fazer o quê? Ô, meu filho, vou até o ponto do ônibus e vou até essa outra penitenciária. Mas é muito longe, a senhora vai se sacrificar. Então ela respondeu muito calma assim para ele: sim, é meu filho. Olha que exemplo maravilhoso. O filho não quis ouvir as orientações. O filho bateu a cara na vida, mas a mãe não o abandona de jeito nenhum. E é isso que nós temos que fazer. Muito bem, Marcos. Creio que agora acabou as perguntas. Acabaram. Fim. Olha aí. Muita paz a todos. Estamos realmente no nosso fim de hoje. Segunda-feira estaremos de volta. Muita paz, saúde. Mantermos as recomendações sanitárias. Por favor, a pandemia está aí. E gratidão pelo carinho de todos vocês. Que Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira. Não esqueça, 8h30 da noite, aqui na Web Rádio Estação da Luz, com mais um Espiritismo e Educação. Paz em seu coração. Até a próxima semana.
confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.